92.3 FM. 8 horas e 14 minutos, 8 e 14. Agora a gente vai falar sobre investimentos, né? O João está conosco, o João Fernando Silva. Na última participação, o João fez online com a gente, estava em viagem, mas hoje está aqui presencialmente. Vamos lá, João. E as novidades desses últimos 15 dias aí sobre o mercado, os investimentos. Nós tivemos aí Luiz Inácio e Trump conversando, embora foi uma conversa até relativamente rápida, porque meia hora de telefone é jogo rápido, né? Enfim, o que pode mudar? Como é que está toda essa situação, você que está acompanhando mais de perto aí? Bom dia, bom dia de novo, né, para todos que estão nos acompanhando aí. A gente tem bastante novidade, né? A gente tem aí o IR que entrou em vigor, né? Aprovaram lá, nós tivemos agora a MP 1303 que caducou, né? O governo acabou perdendo aí, então volta tudo retroativo como estava. E sobre a ligação do Trump é muito interessante, né? Porque o Trump deixou a cargo do Marco Rubio, né? Então o Lula vai ter que negociar com ele, né? Então o cara é um estrategista, né? Ele fez a abertura ali e falou, bom, se o governo brasileiro tá falando que não quer conversar comigo, eu vou dar a abertura, não tem como dar desculpa, né? Não tem como o governo falar, tá vendo? Agora eles não querem negociar. Vai ter que negociar, mas vai ter que negociar com o meu cão de guerra, né? Que é o Marco Rubio, que tem toda a história, né? Que ele é filho de cubanos, então ele passou por tudo que a gente sabe que acontece lá em Cuba. Conhece e tal. muito, viveu o comunismo na pele, viveu né? o comunismo. Então, assim, cara, o Trump, ele não dá ponto sem nó, cara, entendeu? Então, vamos ver agora como que vai ser o desenrolar disso aí. Não tem muita perspectiva positiva. Outra coisa, teve uma matéria do Poder 360 muito interessante essa semana, que mostrou que desde 2023 o Lula aumentou 27 impostos, né? Então, para quem tá contente com o governo, para quem gosta de imposto aí, foi isso aí que aconteceu e vai continuar acontecendo, porque nós tivemos ontem tivemos um pronunciamento do ministro da Fazenda, onde ele deixou escapar que o governo anterior não cobrou imposto e eles precisam cobrar esses impostos que são devidos. Na verdade, o governo ele não cobrou nada que era indevido, ele simplesmente parou de cobrar imposto, ou diminuiu, né, o imposto, aumentou a arrecadação e o Brasil estava andando, né? Mas infelizmente agora a gente vê isso que está acontecendo. Mas tem escapatória, né, pessoal? Então, houve esse probleminha, digamos assim, né? Porque, na verdade, o que acontece? O Lula, ele perde de um lado, mas ele tira do outro. Ele dá um jeito, né? E agora já avisou que, no caso, perderam essa pauta do IOF lá na Câmara essa semana, ele já avisou, não tem problema nenhum, eu vou tirar dos ricos, eu vou tirar de vocês, né? Então, assim, sempre para ele a culpa é dos ricos, né? E ele acha que tirando dos ricos ele vai favorecer o pobre, mas, na verdade, tirando dos ricos ele vai desfavorecer o pobre, porque o rico acaba investindo menos aí, né? Mas veja, Bittencourt, quando a gente fala, eu falo muito disso, né? A gente fala de foco. E aí você vê, o Lula teve um pronunciamento dele. Eu não gosto muito de escutar o Lula falando, o político falando. Eu acabo entrando por causa da parte econômica, né? Mas eu vi um pronunciamento dele até no vídeo de um outro cara, que ele falou assim que ele ficou triste, que caducou a MP 303, porque o Congresso fez com que não tirasse dinheiro do rico para dar pro pobre. A única conversa que a gente tem no Brasil é essa. É tirar do rico e dar... A gente não tem uma conversa, a gente não tem um plano de governo e falar assim, gente, vamos fazer o pobre enriquecer? A gente não tem essa conversa no Brasil. Tá aí. E aí a gente cai na teoria do sapinho na água morna que vai esquentando. O povo vai achando normal. Não, vai dando migalha, vai dando migalha, vai dando migalha, vai dando migalha. Vai achando normal. Como a gente normaliza hoje, pagar IPVA, pagar IPTU, né? Você compra o bem, você tem que pagar aluguel pro governo. Você compra o bem e você tem que pagar para você poder andar com aquele bem. Então, a gente começa... Tem a tal da janela de Overton, né? Que ela vai movendo as coisas tão devagarinho que a gente vai começando a achar normal. A gente não tem plano de país. E aí, quando eu falo de investimento, essa semana o pessoal me atacou muito lá no Instagram por causa do último resenha, que eu falei umas coisas meio, né, mais incisivas assim, falando que, você não é patriota, você não é isso, você não é aquilo. Eu sempre deixo muito claro, gente, o João Fernando patriota é uma coisa, o João Fernando investidor é outra. Se eu não gostasse do Brasil, eu já tinha ido embora daqui, né? Então, para viver aqui ainda tá bom, mas para investir nem tanto. Não, justamente. Chega no americano lá, vê se o americano não investe na China.
Opa! Ah, com certeza. E eles que sim. vivem brigando. Pergunta pro americano se ele gosta de chinês. Pergunta pro chinês se ele gosta de americano. O americano investiria até no Brasil se fosse bom. E eles investem, mais investimento de curto prazo. Especulação. Ele vem aqui e tira. Só que isso a longo prazo não é bom pro Brasil, né? Já que se falou em americano aí, eu lembrei de uma situação. Explica um pouco para nós sobre essa questão do shutdown, que estavam falando muito aí lá nos Estados Unidos, porque tem gente que está achando que isso aí é porque os Estados Unidos quebrou. Não, jamais. O que é o shutdown? O shutdown, historicamente, nos últimos 40 anos, ele vem acontecendo em média, a cada 2 anos. Vem acontecendo. Então, desde de 81, teve mais ou menos 15 shutdowns. O que acontece? O ano fiscal dos Estados Unidos começa dia 1º de outubro. Então, eles têm que entregar, se não me engano, até final de julho o projeto, né, do orçamento. Tem que, aí, até dia 30 de setembro, ele tem que ser aprovado e dia 1º ele começa. Se não é aprovado, lá são 12 leis, né, que são as leis da grana que vai para o discricionário lá. Então, se não aprova, os Estados Unidos decreta o shutdown. E o que é o shutdown? Shutdown, a máquina para, né? Fica só os serviços essenciais. Então, exército, saúde, enfim. E parece que o último shutdown foi no governo do Trump, por causa do muro lá, que ele queria colocar a conta no orçamento para construir o muro e não tinha como. E agora parece que é de um subsídio que foi dado na pandemia para a saúde, que lá no último projeto, no último orçamento agora do governo, eles queriam tirar esse subsídio e os democratas querem deixar o subsídio. E aí o que acontece, que é muito interessante, para praticamente tudo, só os serviços essenciais. E aí tem um detalhe, o funcionário público que não é considerado de serviço essencial, ele vai para casa e ele fica sem receber. Opa, peraí. Funcionário público lá nos Estados Unidos, quando acontece o tal do shutdown, a máquina para, aí ele vai para casa e é sem remuneração? Sem remuneração para quem fica em casa, e quem fica trabalhando fica sem receber. Aí depois que os democratas e os republicanos sentam e eles acertam, isso vai ser acertado, né? Eles acertam, aí quem ficou trabalhando recebe retroativo. Mas quem vai para casa que não é de serviço essencial, não recebe. Então, o que acontece? Lá, o deles estão na reta, que é diferente aqui do Brasil. Interessa quem você vai votar. O teu tá garantido quando você tá no serviço público, né? Lá é diferente. Então, o cara tem que ser um pouco mais consciente lá, né? São algumas anomalias que tem aqui no país. E só fazendo um disclaimer, uma coisa que eu fiquei bem triste, que aconteceu agora na votação do imposto de renda, é que o imposto de renda, ele foi votado com votação unânime, né? Todo mundo votou a favor. E isso, na minha visão, é uma medida eleitoreira. Porque, mas não é bom baixar imposto? Claro que é bom baixar, né? Quanto menos imposto a gente pagar, é melhor. Só que o que eles fizeram é um paliativo. Porque o que o Congresso tinha que fazer? Gente, começa a atualizar a tabela do imposto de renda, atrela ela ao IPCA, que é a inflação. O que o pessoal da Câmara e do Senado falou? Não, a gente não tem dinheiro para atualizar. Vamos atualizar até 5 mil reais. Com a inflação de 5%, o cara que ganha 5 conto, ano que vem ele começa a pagar imposto de novo. Exatamente. Porque o salário dele sobe. Então, o Brasil vive de coisas paliativas. Por isso, como investidor, eu não acredito no Brasil. Entendeu? Inclusive, a gente estava falando sobre esse assunto, né, Gilson? Essa semana, na questão do imposto de renda, é golpe. É um golpe e é isso aí, é medida eleitoreira. Vai refrescar um pouquinho agora, é sempre do voo de galinha, vai refrescar um pouquinho agora, quem ganha até 5 mil vai ter lá 4 mil que vai economizar, que não vai deixar no governo esse ano, ano que vem ele começa a pagar imposto de novo, entendeu? É como tudo no Brasil. E o que fiquei triste é que tem a galera da direita, que se diz conservador, que sabe, mas votou a favor, porque senão ia queimar o filme na eleição. Quem que vai votar contra? Mas isso é paliativo, entendeu? Esse é o problema do nosso país. Do nosso país. É tudo que vai ser feito é paliativo. Vamos fazer para daqui um mês. Igual a reforma da Previdência. A bomba já tá aí de novo. Entendeu? Então, tinha que sentar todo mundo, refazer a Constituição, redesenhar tudo, mudar a estrutura. Cara, é como o negócio da grana daqui do Sul que vai pro governo. Eu tava vendo esses dias. Pra Santa Catarina, volta, acho que não volta 30% do que vai. Aí pro estado do Amapá, do que ele dá pra União, volta 140%. Não produzem quase nada e ficam com a maior parte do bolo. Não Ou tem como seja, a conta fechar. Eu não tenho medo de cancelamento, porque não sou uma pessoa pública. Eu vou falar. Nós estamos bancando o Nordeste. É a gente que banca os caras. Entendeu? É isso mesmo. Eu só concordo. Muito bem. Bem, apesar dos pesares, João, o que você
tem para falar sobre investimentos. Eu estive dando uma olhada aí, por exemplo, criptomoedas, né? Deu uma subidinha, deu uma caidinha novamente. Isso aí é bom, é ruim? Pessoal, segue aí o curso do negócio, né? O dólar caindo, baita oportunidade para comprar na recomendação. Criptomoedas também. Até se você puder, dolariza o teu patrimônio, né? Isso é muito importante. E só fazer um disclaimer para não esquecer, tá, pessoal? Segunda-feira, no programa Resenha, eu fiz um bate-papo. Cara, acho que foi o melhor resenha que eu fiz até hoje. Eu fiz um bate-papo com o Rafael dos Santos. Rafael dos Santos é um cara, ele é um jurista. Ele é um cara que trabalha na parte de tributação. Ele é um cara novo e é um cara que tá explodindo na internet. Ele tá indo em todos os podcasts, o cara, porque ele consegue pegar a parte tributária e fazer uns vídeos muito engraçados que você entende. Cara, o cara tá explodindo na internet. Eu consegui gravar com ele. Vai sair segunda-feira o programa e a gente vai falar sobre essa questão de offshore, como que você pode trazer mais segurança no teu patrimônio. Vai ser muito legal, então não perca segunda-feira o programa Resenha de Mercado. Bacana, e também tem o material seu no portal. Isso, inclusive saiu essa semana, saiu quarta-feira a matéria nova. Até a próxima aqui no Independência 92, João. Valeu, gente. Final de semana abençoado. Abraço. Para todos nós, muito bem.